Muito boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui. Estava até falando com meu marido, falei, acho que esse ano eu não vim aqui, não. Não tô lembrando de ter vindo, não. É que a vida está passando tão depressa, né, que a gente já perdeu a noção. Mas sejam todos bem-vindos. Que bom que podemos estar aqui, compartilhando mais um pouquinho daquilo que nós temos aprendido com Jesus, com a doutrina espírita, que possa ser um momento mesmo da nossa conexão com Deus, com a espiritualidade, com o nosso anjo da guarda, com o nome que vocês desejarem. Que seja esse momento agora, né? Que estejamos presentes de corpo, mas também com o nosso pensamento, com a nossa atenção. Né? Então, nesta noite, nós vamos conversar um pouquinho a respeito da oração. E quando o Sr. José me convidou para falar, ele pediu para a gente conversar a respeito do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo que poucas pessoas têm o hábito de ir até ele, porque fica parecendo que ele não é importante ou que ele não tenha conteúdos relevantes. Mas não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, se não tiveram, fica o convite, que vocês vão lá folhear. Por quê? Porque para cada grupo de preces que Kardec coloca ali, ele faz comentários. Ele coloca referências ali do Evangelho, e é muito interessante para o nosso enriquecimento pessoal, é muito interessante nós irmos compreendendo o pensamento de Kardec. Então, assim, quanto mais a gente consegue entender como ele conseguiu ir costurando cada capítulo do Evangelho, nós vamos conseguindo entender a grandeza do trabalho que ele realizou. Porque veja, quando ele fez tudo o que fez, né, não tinha internet, não tinha nenhuma facilidade. 1857, quando ele lançou o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, não tinha nada. Então ele conseguiu mesmo assim fazer essa obra aí, as várias obras que ele nos deixou para podermos estudar. Então nesse capítulo 28, lá na introdução, Kardec vai nos dar vai falar algumas coisas a respeito da prece. Mas no capítulo que antecede, no 27, Pedi e obtereis, ele já tinha falado um pouco mais sobre prece. Então no 28, ele só dá uma recapitulada daquilo que já foi dito. Então a primeira coisa que ele coloca lá é que eu peguei algumas frases que ele coloca, que ele diz assim: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então, essa questão de tamanho de prece, qual palavra que eu vou usar para fazer a prece? Ai, a minha prece não é bonita. Ai, eu não sei se não quero falar em voz alta, né? Como se a gente fosse repreendido se fizesse alguma coisa, se falasse alguma coisa na prece. Então, Kardec, os espíritos, nos falam que não existe fórmula para fazer prece. A prece é algo que precisa partir espontaneamente do nosso coração, que precisa partir espontaneamente dos nossos sentimentos. Ela deve ser uma expressão daquilo que nós estamos sentindo. Então, se eu estou alegre, feliz, eu vou fazer uma prece, que a gente pode chamar uma prece de louvor, uma prece de agradecimento, uma prece, né, a Deus, elevando, agradecendo tudo aquilo que eu tenho recebido. Agora, se eu estou num dia que eu estou triste, se eu estou passando por uma situação que é difícil, eu posso não conseguir nesse momento agradecer, mas eu posso expressar para Deus como eu estou me sentindo. Eu posso dizer, olha, Senhor, eu não estou me sentindo assim, nesse momento, muito bem, eu preciso de ajuda, eu não entendo porque certas coisas acontecem comigo, eu respeito a sua vontade, Senhor, mas eu não consigo entender, eu não tenho todo o entendimento que eu preciso, o Senhor precisa me ajudar. Então, nós podemos colocar as nossas palavras para aquilo que nós vamos conversar com Deus. Porque veja, esse diálogo com Deus, com Jesus, ou com quem vocês desejem falar, porque tem pessoas que gostam de falar com Maria, enfim.
com quem vocês gostam de falar, vocês têm que estabelecer esse diálogo com sentimento, como se você conversasse, como se você entendesse, como se você estivesse abrindo uma porta para ser respondido. Então, não ficar preso a fórmulas, né? Como nós temos um histórico espiritual de querer seguir fórmulas e ritos, porque nós todos viemos de outras religiões, não estou falando só dessa existência. Vamos falar que o cristianismo, desde quando surgiu, e logo ali no início, ali, lá pelo século IV, quando surgiu a Igreja Católica, a gente já fazia parte disso tudo. Então, nós trazemos heranças, né? Então, as determinadas preces que precisam ser feitas. Então, as preces, não tem nada de errado as preces prontas. Mas o problema é que quando a gente usa uma prece daquelas que a gente usa, até o Pai Nosso a gente faz isso, nós acabamos não colocando o nosso sentimento. Então, nós falamos as palavras sem sentir as palavras, sem pensar sobre o que nós estamos dizendo. Então, eu quero fazer uma prece por um parente, por um amigo que está doente. Então, eu vou envolver essa pessoa. Eu posso simplesmente fazer um Pai Nosso? Claro que sim. Você vai mentalizar, você vai pensar naquela pessoa lá na sua cabeça, imaginar ela direitinho e você vai fazer a prece pensando nessa pessoa. Os espíritos dizem que, com certeza, essa pessoa vai receber a sua oração. Mas precisa ser um Pai Nosso? Não precisa. Eu posso fazer uma frase. Eu posso dizer, Senhor, ampara o meu amigo, ampara o meu familiar, que nesse instante passa por um momento de provação, por um momento de dor. Que o Senhor esteja presente na vida dele. Que o Senhor o auxilie. Que eu possa ser instrumento, de repente, para poder ajudá-lo de alguma forma. Que assim seja. Então, assim, eu não preciso elaborar demais, né? Eu não preciso fazer um texto longo para fazer preces. Então, os espíritos e Kardec vêm nos dizer disso. Então, ficar muito preso à forma não é o que garante que a nossa prece seja melhor ou pior. O que vai, na verdade, impulsionar a nossa prece será o nosso pensamento, será os nossos sentimentos. Porque a prece, a gente diz que a prece, ela tem um movimento, porque a prece movimenta energias, né? Então, quando eu oro por alguém, eu mentalizo aquela pessoa e eu direciono energia para ela, para a gente falar de um modo mais simplificado. E essas energias vão alcançar essa pessoa e vão auxiliá-la naquilo que ela esteja necessitando. Depois, tem uma outra frase que diz assim: o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração, e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Então, o Espiritismo não impõe, olha, faça a prece a prece B ou a prece C. Não. Faça a prece que você deseja. Mas, se você quiser fazer uma prece, que essas preces que alguém já fez, não tem problema. Nós mesmos, às vezes, não fazemos. Quem não conhece a prece de Cáritas? É uma prece linda, né? Quantas vezes já fiz essa prece e tá tudo bem. A gente só precisa lembrar de pôr o sentimento, né? Então, não precisamos fazer do ato de orar uma coisa muito elaborada. É para ser simples. É para ser simples. E nós que acabamos complicando bastante na nossa cabeça, né? A gente cria coisas que não são reais. Então, a simplicidade. Então, nesse capítulo, Kardec vai nos dar algumas sugestões de prece. E por que ele faz isso? Porque que Kardec nos deixa uma coletânea de preces. Se ele acabou de dizer que nós não precisamos de preces prontas. Vocês já pensaram nisso? Então, vou dar um exemplo. Não sei se vocês já passaram por situações em que a gente fica tão infeliz, com tanta decepção às vezes, ou com tanta dor, que você não tem força para orar. Você não consegue articular palavras. Você fica, às vezes, numa situação que você sabe que você tem que orar, mas você não consegue orar. O que nós podemos fazer nesses momentos?
recorrer à coletânea de preces, por exemplo. Eu vou abrir e vou buscar uma prece ali que tem vários tipos, né? Tem preces para mim, tem preces para os outros, preces para os doentes, preces para aqueles que estão desencarnando, preces para aqueles que estão nascendo, preces para os obsediados, prece pelos que estão em sofrimento já no mundo espiritual, prece especificamente, por exemplo, para os suicidas. Assim, tem uma coletânea enorme de preces, gente. Então, eu abro e uso aquele recurso. Então, eu não consigo criar palavras, mas eu posso reproduzir. Então, eu vou ali fazer uma leiturazinha e vou repetir aquelas palavras. E naquele momento vai ser o recurso que eu tenho, porque eu não estou conseguindo fazer de outra forma. Ou às vezes a gente chega logo na doutrina, que é logo que a gente chega na doutrina espírita, também a gente fica meio perdido com esse negócio de prece, porque é tudo diferente, então a gente fica meio assim, falando, como que é a prece aqui? Use, né? A coletânea é uma sugestão de como você pode fazer a prece, mas ela não é um roteiro, ela não é algo que você deva decorar e que você tem que saber todas as preces que estão ali. O objetivo não é esse. O objetivo é que você receba ali de fácil alcance um auxílio para um momento que você não esteja conseguindo fazer essa oração, no momento em que você não esteja sabendo muito bem como se expressar, ou às vezes você não sabe exatamente como orar. Nesse capítulo, por exemplo, eu particularmente aprendi a fazer a prece para aqueles que acabam de desencarnar. Tem lá 2 ou 3 modelos de prece para as pessoas que acabam de desencarnar. Eu fiz algumas vezes para algumas pessoas e dali eu me inspirei para entender o que seria interessante de falar nesse momento, porque parece fácil, mas não é tão simples assim, porque a gente fica em conflito, fala assim, o que eu falo agora? Não, porque a pessoa pode estar bem, a pessoa pode não estar bem. A gente fica meio assim. Então, para mim, foi uma ajuda aí no passado. Então, existe um roteiro, existe uma sugestão para que a gente faça uso, para que a gente consiga aproveitar da melhor forma possível aquilo que os espíritos têm nos ofertado. E ali poder se espelhar a nossa conduta. Depois, eu estava buscando, e tem uma frase do Chico, existe um livro que é chamado Evangelho segundo Chico Xavier. E foi escrito pelo Chico em vida. E ele fala sobre a prece, ele diz assim: em qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração. Elevemos o pensamento a Deus, procurando sintonia com os espíritos bons. No mínimo, a prece nos pacifica, para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. Às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma decisão precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. Então, quando a gente consegue parar um minuto antes de fazer qualquer coisa, nós podemos estar nos livrando de criar problemas de cunho espiritual, com as outras pessoas. Né? Às vezes eu vou deixar de agredir alguém para que essa pessoa, porque eu paro naquele momento e falo, não, Senhor, por favor, me ajuda agora nesse momento que eu não estou conseguindo. Eu preciso ou me calar, eu preciso achar uma forma de eu responder sem ser agressivo, eu preciso de ajuda. Então, é muito interessante a gente observar. Então, o Chico ele fala assim, sempre ore em qualquer dificuldade. Aí ele fala assim, o mínimo que vai acontecer é você se pacificar. Assim, se não tiver que acontecer mais nada com a oração que você fez, pelo menos vai te acalmar. E vai te ajudar a pensar. E vai te ajudar a refletir melhor sobre o que está sendo colocado, sobre o que está sendo dito. Então, é um momento que pode nos ajudar a não cair em erros, né? Que a gente venha mais tarde a se arrepender. Tem uma mensagem de Emmanuel, intitulada Mestre e Aprendiz, que está no livro Antologia Mediúnica de Natal, é lá o capítulo 41, que é um diálogo entre o mestre e o aprendiz quer saber como fazer orações. E o mestre dá algumas orientações para esse aprendiz. E eu fiz um resuminho aqui para falar dessas orientações que esse mestre passa. Então ele vai começar sempre dizendo, quando rogares a Deus por, aí ele vai dizer pelo que a gente roga.
Então, quando rogares a Deus por amor, não deixes de oferecer ao próximo acolhimento, calor humano, não cair na indiferença. Então, às vezes eu oro e falo: Senhor, me ajuda a amar o meu semelhante. Eu quero amar como o Senhor amou, diz uma música do Padre Zezinho. Ok. Só que o que eu vou precisar fazer para amar como o Senhor amou? Eu preciso acolher o próximo. Eu preciso estar próximo das pessoas. Eu preciso ser receptivo. Eu preciso dar o amor, para eu entender o que é essa troca. Então, quando eu quero que o Senhor me dê amor, eu estou pedindo oportunidades para praticar esse amor. Então, eu vou precisar acolher, eu vou precisar amparar o outro que chega até mim. Esse outro vai estar, gente, nas figuras mais simples. Vai ser um vizinho, vai ser um familiar, vai ser alguém no teu trabalho, vai ser às vezes até uma pessoa que você não conhece na rua, você vê que a pessoa não está em um bom momento, está precisando de ajuda no momento, precisa de alguma coisa. Então, é o momento que nós temos de praticar esse amor. Aí ele vai dizer, quando rogares a Deus a luz, não esqueça de oferecer ao próximo compreensão, não condenar o outro à escuridão da ignorância. Então, eu quero, Senhor, que o meu coração se ilumine, que a sua luz se faça em mim. Para que essa luz se faça em mim, eu preciso aprender a não julgar o semelhante. Eu preciso aprender a não ficar apontando o defeito das pessoas. Eu preciso aprender a não jamais atacar alguém da maneira que for, seja com palavras, seja com atitudes, seja até fisicamente. Então, quando eu peço luz, eu estou pedindo para Deus para que Ele me ajude, para que Ele me dê compreensão com relação ao outro. Depois ele diz: quando rogares a Deus por socorro, ajuda concreta, não se esqueça, né, de oferecer ao outro ajuda concreta aos necessitados. Então eu peço socorro. Existem momentos que a gente precisa de socorro, mas ele está nos lembrando que a gente precisa de socorro, mas nós não podemos esquecer também de ofertar a parte que nos cabe aos outros. Até vem de encontro aí com a mensagem que vocês leram na entrada, né, que fala sobre a questão da caridade. Então, assim, faça a sua parte. Porque, assim, quando nós fazemos a parte que nos cabe, nós sempre receberemos algo em troca. Mesmo que a gente não faça esperando nada, mas o universo vai nos devolver aquilo que nós estamos semeando, aquilo que nós estamos oferecendo para o outro. Então, nós já aprendemos sobre isso. Então, nós temos que praticar esse ato de amparar, né? De envolver, de socorrer, de entender que quando nós oramos pedindo por algo, para que Deus possa atender a nossa oração, Ele vai precisar do recurso das pessoas que estão encarnadas. Ele vai precisar que alguém esteja numa boa sintonia para que os bons espíritos possam se chegar até ele e inspirar essa pessoa a auxiliar a outra. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas já sentiram o desejo, às vezes, de ajudar uma determinada pessoa especificamente? Você fala assim, nossa, eu vi aquele caso, aquela pessoa, conheci, enfim. E aí eu tenho vontade de ajudar essa pessoa? Nossa, mas eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Não, eu me movo. Não, eu preciso fazer isso. O que vocês acham que é isso? É você sendo instrumento de Deus. Às vezes também vai falar na sua cabeça, olha, você podia ajudar aquela pessoa ali, lembra? Você viu, né? Aí você vai falar assim, eu podia. Mas eu não vou mexer com isso não. Aí você perdeu a chance. Aí você não ouviu o chamado daquele bom espírito que estava ali precisando do teu auxílio para socorrer o outro. Então, nós precisamos lembrar disso. Então, se eu peço socorro, eu preciso também me abrir para que, no momento que for possível, eu possa também ser o socorro para o outro. Porque quando nós falamos em socorrer alguém,
Nós não estamos falando só de questões materiais. Nós muitas vezes podemos socorrer alguém através de uma palavra, ouvindo essa pessoa, dando um abraço nessa pessoa, né? Enfim, tem muitas maneiras que não envolvem dinheiro, envolvem a nossa presença. Então, nós precisamos entender que o socorro que nós podemos também ofertar para o outro é a nossa presença, é a nossa atenção, é aquilo que nós temos de nós mesmos. Ele fala: quando rogares a Deus por perdão, não deixes de oferecer ao próximo a desculpa sincera aos que te ofendem. Então, quando eu quero que Deus me perdoe por algo, isso está lá no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou perdoa as nossas faltas, depende da forma como você queira se expressar. Mas a questão é, se eu tenho algo contra o meu semelhante, eu devo primeiro resolver as questões que eu tenho com o semelhante, para depois voltar e pedir perdão. Quem fala isso? Jesus. Ele fala: se você estiver na frente do altar para oferecer ali a tua prece, e você tem alguma coisa contra o teu semelhante, você deixa ali e vai para oferecer, fazer a tua oferta, né? Você volta, vai lá resolver o que você tem e depois você vem e faz a tua oferta. Ou seja, depois que você resolver aquilo que está pendente, você vem e pede perdão. Então, se eu quero o perdão, eu preciso aprender a dar o perdão também. E o perdão é uma coisa que nós precisamos exercitar, porque infelizmente nós acreditamos que perdoar, a gente acha que se a gente perdoar alguém de alguma coisa que tenha nos feito, que nós estaremos libertando essa pessoa de responder por aquilo que ela tem que responder. Nós não temos esse poder, nem que a gente quiser. Né? O que eu faço quando eu perdoo é me libertar daquele laço que me liga a essa pessoa, porque nós sabemos que os sentimentos nos unem, sentimento de amor, sentimento de raiva, sentimento de mágoa, tudo que nós sentimos em relação ao outro nos conecta com o outro. Então, se eu não quero ficar conectado a uma questão que eu já entendi que foi um erro, ou que eu errei, ou que a pessoa errou comigo, então eu preciso aprender a perdoar. O perdão faz parte, né, desse processo de aprendizado que todos nós estamos vivendo. Aí ele vai dizer: quando rogares a Deus paz, não deixes de oferecer ao próximo atitudes pacificadoras e não semear a discórdia. Então é muito interessante, porque nós vivemos um momento em que o nosso planeta atravessa diversos conflitos, infelizmente, de diversas ordens, de diversas formas. E aí a gente às vezes fala: não, vamos fazer oração pela paz do mundo. É ótimo, vamos fazer oração pela paz. Porém, nós precisamos lembrar que para que possa haver paz no mundo, nós precisamos mudar a forma como nós, humanidade, nos comportamos. Então, se eu quero ter paz, preciso mudar o meu comportamento, e eu passar a ser um agente da paz. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, se eu desejo viver num mundo que tenha paz, eu preciso aprender a ser instrumento da paz. Eu não trouxe tudo o que ele fala, eu fiz aqui só alguns pontos, mas o que nos traz essa mensagem para pensar? Que tudo aquilo que nós pedimos em oração necessita da nossa participação para que aquilo se torne viável, para que aquilo se torne possível. Por isso que Jesus fala: buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Porque nós precisamos ir em busca daquilo que nós estamos pedindo. Se eu desejo ter saúde, eu preciso buscar ações que vão me ajudar a ter saúde.
Se eu preciso de um trabalho, eu preciso sair da minha casa, ou eu preciso hoje em dia montar lá um currículo, entrar no site de determinadas empresas, me cadastrar nos lugares que eu preciso cadastrar, para que eu possa encontrar um trabalho. Não vai adiantar eu ficar em casa orando por um trabalho se eu não me movimentar para fazer essa busca, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso preparar o que eu tenho que preparar, e quando eu vou fazer entregar, quando eu vou mandar o currículo por e-mail, por WhatsApp, de qualquer jeito, antes de enviar, eu posso aí fazer uma prece. Senhor, abençoa, se for uma coisa boa para mim, se eu puder contribuir com esse local, com as pessoas que ali estão, que dê tudo certo, né? E ter também no nosso coração a certeza de que nós estaremos sendo contratados, tendo oportunidades em locais com os quais nós tenhamos uma sinergia, uma sintonia. Não é em todo lugar que vai dar certo. Então, quando nós fazemos isso, fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Então, eu coloco nas mãos dele. O Senhor, se for bom para mim e para as pessoas que lá estão, que dê certo. Isso eu posso aplicar para tudo, né? Então, são só exemplos. Então, eu preciso construir aquilo, eu preciso ir em busca daquilo que eu estou desejando. Se eu somente fizer oração sem ação, oração requer ação. Se eu somente orar sem ação, eu não vou encontrar e concretizar aquilo que eu desejo. Eu preciso fazer a parte que me cabe. E aí, conforme a gente vai fazendo isso, nós vamos conseguindo desenvolver aquilo que nós temos pedido. Às vezes nós vamos pedir na nossa oração, se nós já estamos mais despertos para a nossa reeducação moral, nós vamos pedir na nossa oração para que a gente possa ter mais calma, ser mais pacífico, né? Aprender a julgar menos as pessoas. E aí, a vida vai nos dando oportunidades de praticar. Porque como que eu vou saber se eu consigo ou não fazer isso? Somente praticando. Então, como que eu vou saber se eu consigo perdoar? Somente se alguém vier me magoar, eu vou pôr a prova. Você consegue perdoar ou não? Não tem outra forma. Como que eu vou saber se eu vou reagir de uma forma agressiva ou não se alguém me agredir verbalmente? Eu não vou saber se alguém não me agredir verbalmente. Entende? Então, assim, para que a gente possa exercitar e desenvolver as virtudes que nós queremos e que nós muitas vezes estamos pedindo, nós vamos precisar praticar essas virtudes. Então, isso é uma tomada de consciência que essa mensagem nos traz, que nós precisamos fazer a parte que nos cabe para que assim a gente consiga construir algo diferente dentro de nós. Quem sabe é a construção do reino de Deus que Jesus nos fala, que Ele nos convida a fazer. Então, o que nós podemos levar do que nós conversamos aqui hoje, né? Que a oração ela é algo que nós precisamos fazer na nossa vida cotidiana. Não existe fórmula, não existe horário, não existe lugar. Eu só posso orar quando eu estou lá na casa espírita. Eu só posso orar quando eu estou dentro do meu quarto. Eu só posso orar se estiver tudo em silêncio. Não existe isso. Eu posso fazer uma oração onde quer que eu esteja. Basta que o meu pensamento possa se conectar com a espiritualidade superior. Emmanuel nos recomenda que para quando formos fazer o nosso momento de oração, que possamos pegar um livro, uma mensagem, alguma coisa para nos ajudar a conectar, porque vamos assumir que nós temos uma dificuldade enorme de manter a nossa sintonia com a espiritualidade superior. Então, às vezes a gente até acorda lá na sintonia, na hora do café da manhã já começa uma contrariedade, já acabou a sintonia. Então, a gente vai oscilando muito ao longo do dia. Então, nós precisamos estar buscando essa conexão ao longo do dia. Mas para isso, eu não preciso me retirar, não preciso fazer nenhum ritual. Eu posso simplesmente elevar o meu pensamento e tentar me conectar ali e orar por aquilo que eu estou desejando ou necessitando naquele instante. Posso fazer isso dentro do carro, posso fazer isso no meu trabalho, eu posso fazer isso na hora que eu estou na academia, eu posso fazer isso na hora que eu estou no mercado, enfim. No momento em que eu sentir a necessidade de orar, eu posso fazer isso. Né? Não existe local e horário, não existe nada disso.
E a prece precisa ser um hábito diário. Todos os dias nós temos que fazer prece. Por quê? Para que a gente consiga elevar a nossa sintonia. Se eu não faço prece, se a gente já sabe que nós vamos ter ao longo do dia altos e baixos, se eu não orar pelo menos 1, 2 vezes no dia, eu só vou estar embaixo. Se eu não orar nenhuma vez, então, eu perco totalmente a conexão com a espiritualidade superior. Porque aí eu não estou buscando, eu estou só na sintonia aqui de quem está na mesma sintonia que eu. E como nós ainda somos todos imperfeitos, nossa sintonia não é das melhores. Então, isso é um problema para nós mesmos, né? Então, nós podemos lembrar, né, que a oração, o hábito de orar, vai fazendo com que a gente crie uma intimidade com Deus, que a gente crie algo que Jesus chama de comunhão, né? Que a gente esteja buscando a presença de Deus na nossa vida, que estejamos buscando a companhia de Deus na nossa vida, para que quanto mais a gente consegue perceber Deus presente no nosso cotidiano, mais a gente consegue manter a calma diante das dificuldades. E quanto mais eu tenho certeza de que Deus é justo e bom, e de que se chegam coisas na minha vida que me desafiam, é porque Ele está permitindo que cheguem coisas na minha vida e me desafiem. Então, quanto mais eu trabalhar isso, mais eu vou ter certeza daquilo que nós estamos aqui conversando, de que Deus é nosso Pai, de que Ele nos ampara, de que Ele não abandona ninguém e de que existem razões que nós desconhecemos para que certas coisas ocorram. Nós não temos resposta para tudo, mas nós temos condições de buscar, pelo menos, entender um pouquinho de como funcionam as leis divinas para apaziguar o nosso coração. Então, a prece nos remete a movimento, a eu ir buscar aquilo que eu desejo, né? Ela me remete a uma transformação. Não adianta eu fazer algo, só falar e não buscar praticar o que eu estou pedindo, né? Aquilo que eu desejo para o semelhante, eu recebo de volta. Se eu desejo coisas boas, que bom, porque eu receberei coisas boas. Mas se eu tenho pensamentos que não são bons para o outro, eu, infelizmente, receberei de volta a mesma energia que eu estou doando e enviando para o outro, certo? E para a gente finalizar, eu escolhi uma prece que está lá na coletânea de preces, para que a gente possa conhecer uma delas e vocês talvez fiquem com curiosidade de olhar lá e ver quais outras orações tem e quais que vocês poderiam fazer uso, ou pelo menos usar uma vez ou outra, enfim, ter a curiosidade de chegar lá e olhar. Eu escolhi uma prece que é a prece para o anjo guardião. Ela está lá na parte 2, que esse capítulo o capítulo 28 ele é dividido em 5 partes, né? Então, essa está na parte 2. E a prece diz assim: Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-la sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente vela por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno de vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. Então, que assim seja. Muito obrigada pela atenção de todos.